Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje estamos dando continuidade à nossa semana de eventos, a nossa 15ª semana de eventos aqui no canal Qualis Concursos. E hoje a matéria é de Informática e Tecnologia da Informação, né? E nós iremos dar introdução à matéria, à parte, né, de aspectos introdutórios a banco de dados, mais especificamente banco de dados, né? E esse é um tema, galera, muito legal, né? E eu gostaria de falar o porquê que eu trouxe ele aqui. Nos editais aí que nós tivemos, em 3 grandes editais, né? Cito eles aqui: TCE do Rio de Janeiro, DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, e recentemente nós tivemos a Polícia Civil do Distrito Federal pedindo ali em seus editais a parte de banco de dados. Então, visto aí essa gama, né, de editais pedindo esse assunto, eu resolvi trazer ele aqui para a gente debater esse assunto. Então, sente-se, se acomode, pegue a sua água, o seu café e o seu caderno também, para que você possa fazer anotações. E vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui de aspectos introdutórios à parte de banco de dados. Tudo isso aí depois da vinheta. Bom, pessoal, então estamos começando aqui a nossa matéria. Antes da gente iniciar a aula, eu gostaria muito de pedir para você se inscrever aqui no canal do Qualis Concursos, deixar um like nesse vídeo, compartilhar aí com todos os seus colegas da parte de carreiras fiscais, carreiras de controle, carreiras policiais também. Esse vídeo serve para todos vocês. E ativa o sininho para você receber as notificações e comenta aí se você tiver alguma dúvida. Saiba que eu também estou lá no Instagram, caso você tenha alguma dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer uma outra coisa, pode conversar lá comigo, @prof.viniciusguinante. Então, vamos lá, vamos para os slides e vamos começar aí, de fato, a nossa aula. Bom, então, aspectos introdutórios de banco de dados ou a banco de dados, né? Bom, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Para os que não me conhecem, eu sou o professor Vinícius Guinantes, já leciono aulas aqui no Qualis Concursos, tanto no presencial quanto agora no online, e estou presente aqui no canal do Qualis Concursos, lá nas redes sociais do Qualis Concursos também, e também você me encontra no YouTube, Professor Vinícius Guinantes. Se inscreva lá no meu canal, lá tem bastante vídeo legal, tá? Bem mais específico aí na parte de informática, beleza? E também deixo aí à disposição de vocês a minha rede social, o meu Instagram. Então vocês podem acessar aí @prof.viniciusguinante. Beleza? Bom, sabendo disso, vamos aí dar início de fato à nossa aula, galera. Bom, o que nós iremos ver hoje então? Então, galera, só deixa eu conversar aqui rapidamente um pouco com vocês. A parte de banco de dados, galera, é um pouco extensa, tá? Então, hoje a gente vai dar a introdução, tá? Eu acredito que ainda a gente vai ter bastante eventos, né, para conversar sobre essa matéria de banco de dados. Então, a gente não vai esgotar o assunto hoje e nem no próximo evento. Então, a gente vai conversar bastante aí sobre essa parte de banco de dados, né? E hoje é a parte mais introdutória, é uma parte mais tranquila, né? São só conceitos, né? Mas pode ter certeza que isso aí vai ficar um pouco mais difícil ainda, tá? Então, aprenda bem essa parte aqui para que você não tenha dificuldades lá na frente, beleza? Então, vamos lá, vamos para os slides e vamos dar uma olhadinha nisso aí. Bom, galera, a gente vai começar então falando aí sobre alguns termos técnicos, né? Termos técnicos entre aspas, por exemplo, vamos saber o que é dados, o que é um banco, o que é um banco de dados, quais são os tipos de dados, dados estruturados, semi-estruturados, dados não estruturados, dados abertos, né? Tudo isso é interessante que a gente saiba aqui nessa parte de termos técnicos. Bom, vamos falar também das propriedades dos bancos de dados, das transações de bancos de dados, que são conhecidos também como bancos de dados transacionais, né? Por que eles são bancos de dados transacionais? Vamos falar de abstração de dados, ou conhecido aqui também como a arquitetura ANSI-Spark, e finalizaremos com esses dois assuntos, que é a parte de projetos de banco de dados e a classificação de modelos de dados. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula. Bom, galera, a primeira coisa eu gostaria de chamar aqui a atenção para essa figurinha aqui que vocês estão observando aí no canto da tela.
Opa, essa figurinha aí. Essa figura, galera, ela representa, tá? Por exemplo, se algum dia você vê um diagrama, né, alguma coisa do tipo, por exemplo, um diagrama de redes, tá? Um projeto de redes, significa que isso aqui tem um banco de dados lá, como por exemplo um servidor de banco de dados, tá? Então aqui é como se fossem os discos de dados, né? As fitas de dados, como eram antigamente conhecidas. E aí ficou esse símbolo aí, beleza? Bom, então primeiramente, galera, o que que é esse tal de banco de dados? Vamos definir aí banco de dados. Galera, banco de dados, tá? É um ramo da tecnologia da informação. Então, a TI, pessoal, assim como, por exemplo, né, nós temos a matéria de direito, que é dividida lá em direito tributário, penal, processo, leis, diversas outras. Dentro da tecnologia da informação, nós também temos ramos, tá? Então, por exemplo, nós temos o ramo de banco de dados, nós temos o ramo de redes de computadores, nós temos o ramo de programação, nós temos o ramo de análise de negócios, de projeto, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos. Então, nós temos diversos ramos dentro da tecnologia da informação, e um deles é o banco de dados, beleza? Inclusive, pessoal, se você for procurar questões, tá, em sites de questões, não vá na matéria informática, não vá na matéria informática, procure pela matéria banco de dados, tá? Que aí você vai conseguir achar muito mais questões. Bom, banco de dados, pessoal, trata aí da parte de armazenamento, gerenciamento de dados e informações. Tá? Simples assim, simples, curto e grosso. Por exemplo, a parte de rede de computadores trata, né, da parte de comunicação, né, de interligação entre redes. Banco de dados, ele é simples, ele trata do armazenamento e gerenciamento de dados e informações. Né? Então, por exemplo, caso necessário, ele fornece as informações, fornece os dados, né, que sejam consultados ali pelo usuário ou pelo administrador de dados, por um DBA ou alguma coisa do tipo. Bom, então vamos começar aqui definindo esses conceitos. Primeiramente, o que é banco? O que é banco, pessoal? Banco é aquele lugar onde a gente vai lá na pracinha e senta? Também, tá? Aquilo lá também é um banco. Banco é aquele lugar onde a gente deposita o dinheiro? Também, tá? Aquilo lá também é um banco. Mas banco, né, aqui dentro da nossa matéria, é um local de depósito, ó, parecido com o banco de dinheiro, né? É um local de depósito, só que ao invés da gente guardar dinheiro, o que a gente guarda lá? Dados e informações, tá? Então ele pode ser tanto físico quanto virtual. Para que a gente guarda isso lá? A gente guarda para realizar consultas, para fazer manipulações futuras, como por exemplo inserir, excluir, alterar, né? Um conjunto organizado e padronizado de objetos, tá? Então isso é um banco. Pessoal, esse padronizado aqui coloca entre aspas, tá? Porque nem todos os bancos são padronizados, ok? Beleza. Muito bem. E dados? Vamos verificar aqui o que é dados. Pessoal, dados é tudo aquilo que é inserido dentro de um banco, tá? Então, basicamente a definição diz que é um registro, tá? É um registro. A gente vai ver depois como é que a gente chama melhor esses dados. A gente pode chamar eles de tuplas, tá? Que eles ficam colocados em linhas, aquela coisa toda. Ou uma anotação. Pode ser uma anotação, uma observação a respeito de alguma coisa, né? Como a gente diz aqui, ó, a respeito de um evento, a respeito de uma ocorrência, alguma coisa que aconteceu. Então, são fatos brutos, né? Então, por exemplo, o que seriam esses fatos brutos? Eu teria lá, por exemplo, 21. O que é 21? 21 é um fato bruto. 21. Simples assim, tá? Depois a gente vai ver como é que isso aqui começa a fazer sentido. E que muitas vezes de forma isolada não faz sentido. De fato, esse número 21 aqui não faz sentido. Eles possuem tamanhos variados, né? Então, por exemplo, pode ter um de 21, eu posso ter A, B, C, D, E. E se relacionam de alguma forma. Então, por exemplo, vamos dar aqui um outro exemplo para ficar um pouquinho mais didático. 21, aí eu coloco aqui julho. Julho. Beleza. Então, a gente já começa a ver um sentido aqui. Será que é uma data? Será que é uma data atual? Será que é um acontecimento passado? O que será que é? Tá? E aí,
eles começam a se relacionar de alguma forma. Pessoal, a gente tem diversos tipos de dados, tá? E vamos observar aí cada um deles agora. O primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês e que com certeza, tá? Com certeza, né? Já troca até a câmera aqui para mim. Com certeza, se você está estudando aí para a Polícia Civil do Distrito Federal, isso está presente no seu edital. Se você está estudando para o TCE do Rio de Janeiro, tá explícito lá, dados estruturados e dados não estruturados, tá? Isso está explícito lá no seu edital. E também no DPEM não está explícito, mas lá está escrito banco de dados, então teoricamente está implícito no seu edital. Ele pode cobrar isso tranquilamente, beleza? Bom, dados estruturados e dados não estruturados. Dados estruturados são aqueles que ficam de maneira uniforme, com uma estrutura única e são facilmente pesquisáveis em bases relacionais, como tabelas e colunas. Já os dados não estruturados, galera, eles não possuem uma organização única, tá? Uma organização definida. Eles podem ser de vários tipos, tá? Então a gente pode ter dados de vários tipos e eles não ficam em bases de dados relacionais. Toma muito cuidado com isso. Eles ficam em bases de dados multidimensionais. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Mas é claro que eu posso. Vamos lá. Base de dado relacional, pessoal. Ou melhor, dados estruturados. Pessoal, dados estruturados seria, por exemplo, aquele banco de dados. Vamos pegar aqui um banco de dados de uma sala de aula. Então eu tenho nome, CPF, RG, a nota da prova 1, nota da prova 2, nota da prova 3, nota da prova 4, aritmética e relação aprovado. Pronto, já tenho aí um banco de dados estruturado. Por que ele é estruturado? Porque repara que todos os dados são do tipo texto, tá? Texto, número, né? Mas ali todos esses dados eles são escritos. Agora, por exemplo, dados não estruturados, a gente já tem arquivo, a gente já tem objetos de diversos tipos, como por exemplo, a gente pode ter texto, a gente pode ter imagem, a gente pode ter vídeo, a gente pode ter áudio, a gente pode ter diversos tipos. Um exemplo disso seria, por exemplo, o banco de dados do Facebook, o banco de dados do Instagram, o banco de dados de diversos outros tipos de sites. Beleza? Então essa é a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados. Muito bem. Bom, e aí temos os dados também semi-estruturados. Claro, que é uma mistura desses dois dados aqui, né? O XML, pessoal, é a linguagem mais clássica desse tipo, que ela trabalha também com a parte de metadados, que são dados sobre dados. Então, basicamente, o que é isso, pessoal? O que seriam os dados semi-estruturados? É quando a gente tem junto, né, dados estruturados e dados semi-estruturados, dados não estruturados, tá? Se você depois coloca aí na internet, pessoal, código de linguagem XML, e aí você vai ver que no meio você tem os dados e você tem informações desses dados, tá? E esses dados de outros dados, eles são chamados de metadados, tá? Então, o que são metadados? Metadados são dados sobre dados. Simples assim. Beleza? Então, quando a gente tem esses dados sobre dado, quando a gente tem metadados, a gente está falando ali de dados semi-estruturados, tá? E aí, isso cai muito em prova também, galera. O que seria, né? Qual que é aonde que a gente encontra dados semi-estruturados? Na linguagem XML, tá? Isso você vai ver que você vai encontrar bastante em questões de provas. Beleza? Bom, muito bem. E para a gente finalizar, nós também temos os dados abertos, né? O que são esses dados abertos? Dados abertos, eles são dados, né, que podem ser usados livremente por quaisquer pessoas, tá? Qualquer um pode usar esses dados e no máximo pode-se exigir os créditos pela autoria, né, por ter utilizado aqueles dados, né? Galera, eu deixei no material de vocês, tá? E é muito importante que vocês façam a leitura desse material para que vocês consigam compreender um pouquinho melhor, né? E além do que eu estou falando aqui, né? Não ficar só restrito aqui ao que eu estou falando, que isso pode ser um pouco prejudicial para você. Então vá além sempre do que eu estou falando, faça questões, faça anotações aí no seu caderno, tá? Isso é muito importante para o seu conhecimento, tá? Então aí no material, por exemplo, eu deixei a definição de metadados, tá? Tá bem grandão, dá uma analisada lá. O material tá aí na descrição do vídeo, tá? É só você entrar lá no site do Qualis Concursos e fazer o download do material, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para os slides e continuar aí. Galera, teoria da informação, tá? Bom, teoria da informação é um tópico,
tá? Ele está presente aí no edital da PCDF e ele só apareceu assim, teoria da informação, né? Alguns outros editais não traz teoria da informação, mas traz o que pede a teoria da informação. Professor, mas o que é essa tal teoria da informação? Teoria da informação, pessoal, ela é basicamente a evolução, né, de dados para informação, que evolui também para conhecimento, que evolui para inteligência. Opa. Que evolui para inteligência. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Opa. A primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem da teoria da informação é o conceito de informação, né? Então, o que é a informação? A informação, pessoal, ela é nada mais nada menos do que um conjunto de dados com um significado, né? Então, por exemplo, lá nós tínhamos dois dados. Então, nós tínhamos o dado 21 e nós tínhamos o dado julho. E aí eu vou colocar aqui uma data, né? 1989. Então, vamos colocar aqui que 21 de julho, sei lá, foi, né, a data de nascimento de alguém importante. Pronto, você já tem então um conjunto de dados, né? Um conjunto de dados com, com um sentido, né? Isso aqui passa a ter algum sentido. Ou seja, reduz a incerteza ou aumento ou conhecimento a respeito de algo, tá? Simples assim. E aí, né? Dando continuidade aqui à parte de informação, a gente chega até o conhecimento. Então, o conhecimento, pessoal, é a abstração de ideias ou a noção de algo. Ele vai além da informação. Por quê? Porque ele tem um significado e uma aplicação. Eu gosto também de falar, pessoal, que o conhecimento ele é a parte de ação da informação. Ou seja, é aplicar a informação em alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, é dia 21 de julho de 1989 a data de alguém, então em 2020 eu vou dar um presente para essa pessoa, entendeu? Então, é fazer alguma coisa com aquela informação, beleza? E aí, a gente chega até a inteligência. A gente chega até a inteligência, que ela está relacionada com a aplicação do conhecimento em solução de problemas nos mais diversos quesitos. Ou seja, é eu usar o conhecimento, pessoal, é eu usar o conhecimento com, deixa eu trocar aqui para caneta, com um propósito. Propósito. Então, por exemplo, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos supor que eu começo a aprender sobre bolsa de valores. Eu sempre gosto de usar os exemplos da bolsa de valores. Então, eu sei que quando a bolsa ela rompe aqui um topo, né? Quando o topo é maior do que o topo anterior, né? Alguma coisa assim, significa que ela está em tendência de alta, né? E aí eu começo a aprender isso quando eu começo a estudar a parte de ações. Então, primeiro eu começo a aprender, né? Estudar gráficos. Então eu tenho aqui um gráfico que ele vem, passa aqui e ele rompe o topo anterior. Então, quando ele rompe esse trecho, significa que ele está em ascendência, está subindo, né? Isso já é um conhecimento que eu tenho, tá? Isso já é um conhecimento que eu tenho, tá? E aí, eu começo a fazer isso para ganhar dinheiro, tá? E aí eu vou lá, faço uma operação, ganho dinheiro, faço outra operação, ganho dinheiro, né? Mas no final, pessoal, qual que é o meu propósito? Meu propósito seria, por exemplo, viver disso, ou então enriquecer a longo prazo, tá? Tudo isso eu poderia aplicar esse conhecimento que eu obtive, tá? Então eu vou lá, venho lá de dados, vou para informação, conhecimento e chego na inteligência, tá? Tem alguns, pessoal, que ainda vão te questionar sobre a sabedoria. A sabedoria. Eu não vou entrar nesse tópico agora porque já seria a gente ia gastar um pouquinho mais de tempo, tá? E o nosso tempo aqui é precioso, tá? Mas se você achar necessário, dá uma pesquisada aí no Google que você acha que também é bem tranquilo. Bom, e aí eu trouxe essa parte aí, pessoal, que seria basicamente o que a gente viu, né? Seria basicamente o que a gente viu, né? Então nós teríamos, né, um conjunto de dados que nós chegamos a uma informação, um conjunto de informações que nós chegamos ao conhecimento e um conjunto de conhecimento nós chegamos à inteligência, tá? E aí tem até essa figurinha aí bem legal, beleza? Bom,
continuamos. Bom, galera, e aí aqui, né, a gente chega aqui à parte de banco de dados, né? Então a gente já falou o que é banco, a gente já falou o que é dados, nós já falamos dos tipos de dados, né? Dados estruturados, dados não estruturados, né? Já conversamos aí sobre bastante coisa. E nós chegamos aqui agora aos 20 minutos já de aula. Então, esse é o momento para você tomar a sua água, tomar o seu café, dar uma respirada, né? Porque, pessoal, isso eu já falei aqui, né, sobre esse livro, mas se eu ainda não falei, eu estou falando aqui de novo, tá? Inclusive tem vídeo, pessoal, lá no meu canal, tá? Lá no YouTube, de como estudar informática para concurso público, tá? E lá eu falo um pouquinho melhor sobre esse livro, que é o livro Estudando para Concursos, né? Desculpa, Inteligência para Concursos, né? Perdão, do professor Pierluigi Piazzi. Então, esse grande, ilustríssimo professor Pierre, né? Ele fez um livro falando ali sobre como estudar para concurso. E ele fala, né, pessoal, do ponto de vista anatômico, né, como que o nosso cérebro funciona. Então não adianta a gente querer ir além do que o cérebro consegue fazer, né? Então essas pausas nas aulas elas são importantes para que a gente consiga assimilar melhor o conteúdo, né? Então nós temos ali três coisas importantes. O primeiro é a aula do professor, né, em que você absorve o conteúdo, né? Então esse é o primeiro momento. O segundo momento, pessoal, é que vocês coloquem em prática isso que vocês estão absorvendo aqui. Então depois que terminar essa aula, pessoal, se vocês conseguirem, é claro, conseguir passar a limpo numa outra folha tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente aprendeu, né? O professor Peer ele explica isso nesse livro, tá? E por fim, o último, mais importante, é o sono, tá? É a parte de dormir. Então, se você não tiver um bom sono, você não vai conseguir assimilar bem o conhecimento, tá? Eu falei rapidamente aqui, tá? O resumo do livro inteiro, mas tem uma explicação um pouco mais detalhada lá no meu canal, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, como estudar informática para concursos, lá no meu canal, Professor Vinícius Guidante. Enfim, falando sobre tudo isso, vamos voltar lá para os slides e vamos continuar aqui a nossa matéria. Bom, banco de dados e o SGBD, né? O que é esse tal de SGBD? Bom, pessoal, banco de dados, então, é o local, né? Vale ressaltar que esse local ele pode ser físico ou ele pode ser virtual, onde a gente vai armazenar registros, arquivos e palavras, tá? Esses bancos, eles operam em conjuntos com softwares, representando algum aspecto do mundo real, tá? Algum aspecto do mundo real. Isso aqui a gente vai falar que essa daqui é uma das propriedades dos bancos de dados, por meio de dados logicamente relacionados para alguma finalidade. Também, alguma finalidade é mais uma propriedade dos bancos de dados. Todo banco de dados tem uma finalidade. Bom, sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, pessoal, a gente tem um banco de dados, tá? A gente tem um banco de dados mais um sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso tudo, pessoal, dá origem a um sistema de banco de dados, tá? Isso tudo dá origem a um sistema de banco de dados. Então, o sistema de banco de dados, pessoal, ele não é feito só do banco de dados, mas sim também do sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o quê? É um programa, né, que define, constrói, manipula, compartilha, protege e mantém um banco de dados, tá? E quem que opera esse cara aí, que a gente vai falar dele um pouquinho melhor daqui a pouco, é o tal do DBA, que é o administrador do banco de dados, tá? Esse tome nota, pessoal, era para eu ter colocado lá em cima, né? Mas como estava sem espaço, acabei colocando aqui, né? Então, os metadados são dados sobre dados, né? Por exemplo, um catálogo, um dicionário de dados. Pode prejudicar o desempenho da máquina? Não, tire isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver, pessoal. É só até aqui. Exemplo, catálogo ou dicionário de dados. Beleza? Muito bem. Bom, galera, quando nós estávamos ministrando algumas aulas no presencial, foram questionados se nós teríamos, né? Se nós conversaríamos sobre a parte de sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o quê? Que é o SQL Server, mais especificamente o MySQL, que eu acho que ele é o mais tranquilozinho de trabalhar, né? E aqui no online, pessoal, a gente vai conseguir trabalhar sobre isso, tá? Então, nas próximas aulas, se você quer aprender um pouquinho sobre linguagem SQL, e isso já
foi e já está sendo cobrado em concursos. Na área policial eu ainda não vi, mas na área de carreiras fiscais, pessoal, né? Você faz, ali se eu não me engano, você faz da Bahia, chegou a cobrar, você faz de Santa Catarina, já chegou a cobrar, você faz de Alagoas, acho que você faz de Alagoas, acho que não, não tenho certeza, mas principalmente a FCC já cobrou sobre isso, tá? E além disso, né, pessoal, em contato com o pessoal que já trabalha na área fiscal, eles dizem que os fiscais estão utilizando muito isso, né? A parte de fazer joins ali entre tabelas, entre bases de dados, inclusive, né? É muito importante que você saiba isso. Então, em breve a gente vai fazer uma aulinha aí só para assentar essa parte aí de linguagem SQL, tá? Que aí a gente vai mexer efetivamente no sistema de gerenciamento de banco de dados. Mas até lá, é interessante que a gente tenha aqui a parte de teoria muito bem sedimentada, muito bem batida, tá? Porque senão a gente vai chegar lá e não vai entender quase nada, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar para os slides aqui e continuar a nossa aula. Muito bem, então a gente já sabe agora o que é banco de dados e a gente já sabe o que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Bom, olha que legal. Eu trouxe aí, pessoal, na tela, para ficar um pouquinho mais didático, né, o que seria isso. Então, basicamente, né, pessoal, o sistema de banco de dados, ele é tudo isso aqui, tá? Ele é tudo isso aqui. Então, a gente tem ali os usuários, os programadores, que eles consultam, né? Por exemplo, um programa aplicativo, vamos supor, ele abre lá o software da empresa, né? O software da empresa, onde ele cadastra cliente, onde ele faz ali as coisas, né? E os programadores, muitas vezes, eles constroem esses programas, né? E esses programas, através ali de um SGBD, tá? Acessando ali um SGBD, geralmente, por exemplo, vamos pegar aqui um MySQL, ele utiliza esse software para acessar aqui a base de dados, né? Então nós temos tanto a base de dados quanto os dados sobre os dados. Por exemplo, né, vamos pegar aqui o número 21, tá? Ele é um dado. Eu posso falar que esse número 21 ele é do tipo num, tá? Que seria do tipo número, numérico. Né? Isso aqui, pessoal, esse tipo num é um metadado, tá? Então é um dado que está relacionado a outro dado, beleza? E aí nós temos aí um sistema de banco de dados. Bom, para a gente finalizar esse tópico aqui, pessoal, é necessário que vocês tenham esses dois entendimentos aí, tá? Isso já foi cobrado em prova, então é por isso que eu trouxe aqui, né? Que é a diferença entre o administrador de banco de dados e o administrador de dados. Pessoal, o administrador de banco de dados, né, o famoso DBA, tá? Inclusive, por exemplo, existem vagas de trabalho, tá, com esse nome. Contrata-se DBA, contrata-se gerenciador de banco de dados, né? Aí você tem lá o sênior, o pleno, o júnior, né? Todos esses caras aí. Ele é o responsável técnico pelo banco de dados. Pessoal, então é ele que faz, né, a parte de, por exemplo, se você precisar fazer uma consulta, esse cara é o cara que estudou efetivamente lá, fez a faculdade, fez cursos, tirou certificações, tudo isso, esse cara que fez. Tá? Então ele que é o cara responsável ali, por exemplo, por cuidar da base de dados, né? Por exemplo, fazer consultas, fazer joins, inner joins, toda aquela coisa que a gente vai conhecer ainda, tá? Fazer a parte de backup, criar tabelas, criar bases, tudo isso é esse cara que faz, tá? Então assim, ele é o cara técnico, ele é o cara que ele recebe o negócio e executa, que põe na prática. Bom, e a gente tem também, né, o cara que é responsável pelas decisões da empresa, pelas decisões dos dados, tá? O administrador de banco de dados, pessoal, ele é só responsável pela estrutura e não pelo que está dentro lá, pelo que está ali dentro. Né? Vamos supor que esse cara aqui, pessoal, ele é como se ele fosse o engenheiro do prédio. Ele é o responsável pelas paredes, né? Se der problema na parede ali do prédio, é esse cara aqui que eu vou em cima. Agora, por exemplo, quem está dentro do prédio, as salas que eu aluguei, né, os andares que eu aluguei, que eu vendi e tal, isso não é problema do engenheiro. Né? Isso é problema do administrador de dados, ou seja, que é lá dentro que os dados estão. Então, por exemplo, se faltou um dado, né, vamos supor que a gente está cadastrando as pessoas, mas não está pegando o número de celular delas.
né? Por quê? Porque isso não foi especificado pelo administrador de dados. Se isso não foi especificado pelo administrador de dados, logo o administrador de banco de dados também não executou. Então, quem que eu vou conversar aqui? Provavelmente com o administrador de dados, tá? Geralmente, pessoal, geralmente aqui é um cargo mais nível diretoria, nível gerenciamento, tá? Tudo isso aí, beleza? Então, é muito interessante a gente saber a diferença entre esses dois caras, ok? Muito bem. Bom, e aí, para a gente sedimentar o conhecimento, então, vamos falar um pouquinho sobre as questões. Vamos lá. Então, primeira questão que eu trouxe aí é CESP, Polícia Federal 2018. O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as. Galera, vamos lá. Primeira coisa, conceito de conhecimento. Conhecimento é a aplicação da informação, né? Então, é eu pegar aquela informação e colocar aquela informação em prática. Então, né, de fato, o conhecimento ele é mais complexo do que a informação, sim. Beleza? Pois o conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, né? Ou seja, eu pegar aquelas informações, né, eu pegar diversas informações, juntar elas aqui, né, compreensão, entender essas informações, internalizar aquelas informações e depois combinar elas gerando um conhecimento só. Perfeito, galera. Questão exata, questão correta, bem tranquila. Polícia Federal 2018. O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. Galera, olha que bizarro, né? O conhecimento é embasado na inteligência das informações. Né? Então ele quis aqui brincar com os conceitos, né? Mas na verdade, se a gente for parar para pensar, né, o conhecimento ele está aquém da inteligência e não além, né? Apesar dele trazer aí essa parte de informações aqui, eu não sei o que ele quis dizer muito bem com inteligência das informações, tá? Mas a inteligência, pessoal, ela está depois do conhecimento, e não antes, como ele trouxe aqui, tá? E aí, por isso, né, a questão ela está incorreta. Por quê? Basicamente, nós temos o conhecimento e depois nós temos a inteligência. E a inteligência está baseada no conhecimento e não conhecimento baseado na inteligência. Então ele inverteu aqui os conceitos. Beleza? E aí, mais uma minha. TCE Santa Catarina de 2016. Dados abertos são utilizados. Perdão, vamos novamente. Dados abertos são os dados de livre utilização, reutilização e redistribuição, exigindo-se no máximo créditos, autoria e compartilhamento pela mesma licença. Bom, então, pessoal, dados abertos, né, são dados de livre utilização? Sim. Eu posso reutilizar? Sim. Eu posso redistribuir depois? Claro que eu posso, sem problema nenhum, exigindo-se no máximo créditos, autoria e compartilhamento pela mesma licença. Beleza, perfeito. Trouxe aqui a definição exata de dados abertos, beleza? E, galera, eu até ressalto aqui, né, que sempre, né, sempre, a melhor doutrina para a gente seguir é a banca. Então, por exemplo, aqui nós temos uma questão correta do que é dados abertos, tá? Então, eu recomendo que você anote ali exatamente o que a banca diz, o que são dados abertos. E aí, você leve isso como um conhecimento para você, tá? Como uma definição para você. É melhor do que a definição do professor, é melhor do que a definição de livros, de doutrina, de qualquer um. A melhor definição é sempre a banca, beleza? Bom, e aí, para a gente finalizar aqui essa parte de questões, né? Vamos lá. TCM Bahia 2018. O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, ele solicitou um relatório. Então, vamos marcar aqui. Marca aqui. Ele solicitou o quê? Um relatório.
um relatório sobre as vendas de carros no último trimestre de 2018. Então, no último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Né? Nessa situação, o contexto de análise de informação representa... Galera, aqui nessa questão, né, ele solicitou o quê? Né? Ele solicitou um relatório. Né? E o que a gente tem no relatório? Lá no relatório a gente tem dados. Então, por exemplo, dados, né, como quais vendas cresceram, né? E esses dados, né, quando eles são agrupados ali, quando eles são juntados, eles se formam ali e unem uma informação. Uma informação. E aí, por isso, né, o que seria a análise da informação? Ele quer saber o que esse relatório representa. Ele representa conhecimento? Não, pessoal, conhecimento, né, seria ali já a decisão que ele vai tomar, né? A decisão que ele vai tomar com aqueles produtos que estão vendidos no Brasil, né? A inteligência seria o propósito, né? Então já estaria também além, né? Dados também estaria aquém, né? Porque senão eles teriam ali um monte de número, um monte de letra que não faria sentido nenhum. Sabedoria também estaria muito além, né? Estaria depois do conhecimento ainda. E por fim, só nos resta aqui a informação, tá? Que é exatamente o que representa o relatório. Então, aquele relatório ele traz informações para que ele aplique aquilo a um conhecimento, beleza? Então, nosso gabarito aí, letra D de dado. Muito bem. Então, próximo slide. Propriedades de um banco de dados. Bom, pessoal, vamos lá. Essa parte de propriedade de banco de dados, na verdade, ela é um pouco assim teórica, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, representa um aspecto real, né, um mini mundo. Então, basicamente, pessoal, quando você cria ali, né, um banco de dados, por exemplo, vamos pegar aqui, né, nós temos ali quais concursos, né? E aí nós temos a parte de alunos, a parte de professores, a parte de funcionários, né? Vamos como se fosse aqui realmente uma escola, a parte do online, né? Várias coisas disso. E aí, basicamente, ali é um aspecto do mundo real, né? Uma pequena parte do mundo real. Dados logicamente coerentes, né? Então tem que haver uma coerência, né, entre as entidades aqui, né, as tabelas em si. Bom, e atende a uma necessidade específica com um ou mais grupos de usuários definidos. Então você pode ter várias pessoas, né? Por exemplo, aqui eu tenho os professores, aqui eu tenho os alunos, aqui eu tenho os funcionários, né? Vários grupos. E sempre um banco de dados ele tem uma finalidade, tá? Então não faz sentido eu criar um banco de dados só por criar, sem nenhuma finalidade, beleza? Bom, e aí pessoal, a gente chega aqui então à parte de transações de bancos de banco de dados. E o que é essa parte de transação de banco de dados? Pessoal, uma outra coisa que vocês vão ouvir falar também é sobre o banco de dados transacional, que é exatamente o mesmo conceito, tá? Exatamente o mesmo conceito. Então, transação é uma ação feita em banco de dados com a finalidade de ler, inserir, excluir ou atualizar o banco de dados, né? Vamos ver algumas propriedades. A primeira delas é a atomicidade. Então, vamos anotar aqui, ó, a atomicidade. Então, a atomicidade, pessoal, ela é uma ação, né, que ela é executada de forma integral. Ou ela é feita por completa, ou ela não é feita. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma transação entre conta corrente, né? Em que você, por exemplo, uma conta corrente, para que essa transação ela seja executada, tem que haver dois processos. Então, por exemplo, tem que haver o débito na conta de origem e o crédito na conta de destino. Né? Agora imagina se há só o débito na conta de origem e não há o crédito na conta de destino. Aí vai gerar complicações, né, pessoal? Porque aí para onde foi o dinheiro, né? Então, ou essa ação ela é gerada por inteira, né? Ou ela não é gerada nada. Então, por exemplo, se for gerada só o débito, né?
esse débito ele tem que ser refeito, tá? Então, a gente só disse que um banco de dados ele é atômico quando ele atende essas duas necessidades, quando ele atende essa necessidade de efetuar a transação de uma forma integral, beleza? Bom, consistência. Então, consistência, pessoal, a gente diz que o banco de dados ele é consistente quando ele respeita as regras de integridade que foram feitas pelo administrador de banco de dados. Então, por exemplo, vamos supor lá que o DBA ele criou alguma coisa que, por exemplo, não pode ter um registro repetido, tá? E aí, quando esse banco de dados ele atende essas regras que foram criadas ali pelo DBA, a gente diz que ele é um banco de dados consistente, tá? Que atende as regras que foram estabelecidas, beleza? Bom, nós temos também o isolamento. O isolamento, então, pessoal, é quando você efetuar, né, ali uma transação para que uma não interfira na outra, tá? Então, por exemplo, você debitou um crédito, efetuou um débito numa conta e um crédito na outra, vamos supor que você fez isso duas vezes ao mesmo tempo, né? E aí ele confundiu ali as contas. Isso não pode acontecer, tá? Então, por exemplo, e isso tem que ser executado em tempo real, né, pessoal? Imagina, o cara ele efetua ali um débito num caixa de atendimento, depois ele corre em outro caixa e vai lá e faz a mesma operação. Aí não dá, né? Fica complicado. Beleza? Bom, e também a durabilidade, em que os efeitos de uma transação, pessoal, eles devem ser duráveis, mesmo que haja ali uma queda de energia, tá? Mesmo que haja ali algum problema ou alguma outra coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela executou e no meio da transação efetuou uma só para focar aqui a câmera, no meio daquela transação acabou acontecendo ali uma queda de energia, tá? Quando voltar, pessoal, quando o banco de dados voltar, aquela transação ela tem que estar exatamente igual ao momento antes, né, de acontecer aquela queda de energia, tá? Então, não só queda de energia, tá? Outros problemas podem acontecer, como por exemplo perda de conexão, tá? Quando for restabelecida, ela tem que estar exatamente da forma que ela está. E aí a gente diz que ela é durável, beleza? Há uma durabilidade. Então, o mnemônico para você gravar aí é o mnemônico ACID, né? E olha que legal, galera, olha que legal, que isso já foi cobrado em prova, tá? Inclusive tem questões mais recentes, tá? Que eu já andei dando uma olhadinha aí, ok? Então vamos lá, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade são propriedades fundamentais que devem ser apresentadas por uma transação de banco de dados. Perfeito, né? Trouxe ali a definição exata, correta que a gente acabou de verificar, beleza? Pessoal, não é um tópico que costuma cair, mas já caiu em outras provas e caso caia novamente, é interessante que você saiba o conceito, beleza? Bom, muito bem. Chegamos aqui então, pessoal, à parte de abstração de banco de dados, ou a famosa arquitetura ANSI-Spark. Isso aqui, pessoal, quando vem no edital, né, o pessoal fala: "Ai, meu Deus, que será que é que será que é esse negócio? Isso, TI não é para mim, eu não vou estudar isso. Chega, eu desisto". Só que, pessoal, isso aqui, né, na verdade, nada mais, nada menos do que um instituto, tá? E esse instituto ele estabeleceu aqui uma forma de abstração de dados em três níveis, simples assim, que são esses aqui, que é o nível externo, nível conceitual e nível interno. Bom, no nível externo, pessoal, a gente tem a visão dos usuários finais, tá? Que são esses carinhas aí. Então ele fornece múltiplas visões, né, aos usuários comuns, restringindo apenas ali o conteúdo que interessa a eles. Além disso, ele possui um conteúdo fácil e simples, de simples compreensão, né? Então, por exemplo, vamos supor que o usuário ele acessa ali o site, né? E cada usuário, pessoal, vai, mesmo que ele esteja ali no banco de dados, né, por exemplo, se for o aluno, ele vai acessar um tipo de coisa, ele vai acessar um tipo de conteúdo, um tipo de plataforma. Se é o professor, ele tem que acessar uma outra plataforma, né, uma plataforma onde ele consiga postar material, onde ele consiga postar videoaula, onde ele consiga postar conteúdo, compartilhar conteúdo, abrir um fórum de discussão, né. Já o aluno, ele não vai ter tantas
tantas permissões assim como um professor, tá? Por isso que no nível externo, pessoal, a gente pode ter ali mais de uma visão, tá? Por isso que a gente pode ter diferentes visões, beleza? Bom, nós temos também o nível lógico, né? Que seria aqui o nível conceitual, né? Esse nível aqui mais nível do meio. E ele está entre os dois níveis, né? Que seria o externo e o interno. Ele abrange ali toda a parte do banco de dados já, né? E demanda ali um conhecimento técnico razoável. Então, ele já começa ali, né, a envolver a parte de comandos, de linguagem SQL, e é nesse nível onde se encontram definidas as tabelas, as relações, né, tudo isso. Pessoal, aqui é onde o programador atua. Tá? Então, o programador atua na parte do nível lógico, tá? No nível conceitual. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre modelagem conceitual, que é o quê? Que é a parte de linguagem SQL, pessoal. Simples assim. Então, quando você vê lá a parte, por exemplo, modelagem relacional, tá? Modelagem relacional é quando a gente vai esboçar aqui, tá? Que provavelmente vai ser o tema do próximo evento. A gente vai esboçar aqui, mostrar, por exemplo, como se a gente estivesse desenhando no papel, no software, a estrutura do nosso banco de dados. E aí, mais para frente, a gente vai falar da modelagem conceitual, tá? Ou da modelagem lógica, né? Modelagem física e tal, que é mais a parte ali do, vamos ver, né? Da programação, do banco de dados, da linguagem SQL. Beleza? Bom, e aí nós temos também, pessoal, o nível interno, né? Que é o nível físico, que é o nível mais próximo ali do armazenamento físico, tá? Que basicamente é onde ficam ali as bases de dados, né? Aquela parte ali um pouquinho mais difícil, mais complicada. Basicamente, pessoal, aqui é onde fica o pessoal de infraestrutura, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, infraestrutura, tá? E aqui que esse pessoal fica, né, para se o banco é virtual, se o banco é físico, tudo essas coisas aí, beleza? Bom, pessoal, e não confunda, tá? Não confunda a arquitetura ANSYS Spark com o projeto de banco de dados. O conceito, pessoal, é basicamente o mesmo, tá? Só que, ó, o mais alto nível é um modelo conceitual, tá? É o modelo conceitual e não o nível externo. Então ele inverte aqui alguns conceitos, apesar de ser a mesma coisa. Bom, no modelo conceitual, pessoal, que é exatamente isso que a gente vai começar a ver um pouquinho na próxima aula, tá? Ele descreve, né, ali o funcionamento do banco de dados através de esboços, traços, baseados na necessidade do mundo real. Então, basicamente, pessoal, aqui é quando o cliente ele chega ali na loja, senta ali na mesa, né, à mesa, e ele fala aqui, vamos desenhar aqui o meu banco de dados, né? Aí pega ali a caneta, o papel e começa a rabiscar ali, olha, vamos fazer assim, eu acho que tem que ter uma tabela aqui, eu acho que tem que ter uma tabela ali, tá? Isso é o modelo conceitual. É ali onde começa a surgir o banco de dados. Bom, ele utiliza conceitos como entidades, relacionamentos e atributos. Tá? Isso aqui também a gente vai conversar na próxima aula. É utilizado para discutir o banco de dados com o cliente, né, que foi o que a gente acabou de falar. Ele independe de qualquer hardware e software. Como eu falei, pode ser feito em uma folha de papel, pessoal. E ele utiliza o MER, modelo entidade de relacionamento, que nós vamos conversar sobre o MER na próxima aula. Tá? E aí aqui tem um exemplozinho aí, só para vocês já irem se acostumando, tá, do que seria esse tal de MER. Beleza. Depois nós temos o modelo lógico, né? A modelagem lógica, que é a parte ali da linguagem SQL, é a parte onde começa tudo a ficar mais legal, né? Desculpa, na verdade não é a parte aqui de SQL, tá? A parte que é SQL é a próxima, perdão. E aí, na verdade aqui, pessoal, dá para você fazer num SGBD isso aqui, tá? Mas ele já começa a envolver um software. Bom, e aí, nessa parte aqui, pessoal, ele gera, né, um DER, né, diagrama entidade de relacionamento, tá, que basicamente é baseado ali no MER. Tá? E aí, para a gente fazer isso aqui, ó, a gente precisa já começar a envolver a parte de softwares, né? A gente já começa a colocar softwares. Bom, ele oferece uma visão do que pode ser entendida pelos usuários finais. É uma etapa representacional no computador. Não inclui informações de armazenamento e já necessita de um SGBD, tá? Um sisteminha de gerenciamento de banco de dados. Então, por isso, ele pode já começar a envolver um pouquinho de programação, sim. E, por fim, a modelagem física. Aí, beleza, pessoal.
Agora sim, inserção de códigos, tá? Ele não segue fielmente o there e nem o mer, tá? Então, quem vai atuar aqui, pessoal, que a gente conversou, né, é o tal do DBA. E ele tem autonomia ali para mexer na estrutura, tá? As configurações ela influenciam no processo, tá? Então não é só sair criando tabela, não é só sair programando ali, tá tudo beleza, tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui também, ok? E descreve os detalhamentos do armazenamento do computador. Então, por exemplo, a parte de, por exemplo, vamos supor que a base de dados ela tem ali, vamos colocar aqui vai 3 terabytes de dados, né? 3 terabytes. E aí, isso aqui ele enche em 5 anos. Ele enche em 5 anos. Então, daqui 5 anos, eu preciso ter uma política de exclusão dos dados antigos, né? Então, por exemplo, eu posso passar isso aqui para uma outra base de dados, né? Uma base de dados mais histórica, né? Que a gente vai conversar também isso mais para frente, que seria um data warehouse, tá? Eu posso passar isso aqui para cá. E aí, apagando dados aqui. Por quê? Porque quanto mais dados eu tenho num banco de dados transacional, pessoal, num banco de dados comum, pior vai ficando o desempenho dele, né? Por quê? Porque ele tem muito mais informações, ele acaba ficando um pouquinho mais lerdo, tá? E ela depende totalmente de um SGBD, beleza? Muito bem. Bom, e aí eu trouxe aí, né, pessoal, aqui na tela, mais ou menos, né, para vocês darem aí uma observada, né? Então aqui a gente tem uma linguagem SQL, né? Olha que bacana. Então aqui, ó, se vocês forem observar, ele deu o comando aqui, ó, create database mercado. Então ele criou a base mercado. Aí depois esse go aqui, né, é como se fosse para executar o comando, né? E depois ele entrou aqui nessa base. Dentro dessa base ele criou a tabela produtos com essas colunas aqui, ó, código de produto, nome de produto, estoque produto. Depois ele criou uma outra tabela chamada clientes, né? Ele criou uma tabela chamada vendas. Aqui, ó, ele está inserindo, pessoal, valores, tá? Ele está inserindo aqui valores dentro de produtos, dentro de clientes, dentro de vendas, tá? Ele está já alimentando aqui o banco de dados, né? É claro que a gente vai falar disso bem mais detalhado, bem melhor, tá? Então fiquem tranquilos aqui quanto a essa parte, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, e aí resumidamente, né, eu trago aqui para vocês o que é esse tal projeto de banco de dados. Então, a gente começa lá no nível conceitual, né, onde a gente começa a esboçar, né, onde a gente começa a desenhar. Depois a gente tem a parte lógica, onde nós temos ali, onde a gente precisa já de um SGBDzinho para começar ali escrever ali algumas coisas que vão ter no nosso banco de dados. E por fim, a parte mais legal, a parte mais da hora, que é a parte física, que é onde estão ali os bancos de dados, que é onde está efetivamente o banco de dados, onde está ali o coração do nosso sistema de banco de dados. Beleza? Muito bem. Bom, pessoal, então mais uma questãozinha aí para a gente finalizar, né? O projeto de banco de dados é realizado segundo as fases seguintes. Vamos de baixo para cima. Modelagem conceitual. Vou pegar a caneta, pegar a caneta. Modelagem conceitual? Sim, modelagem conceitual. Desenvolvimento? Não, desenvolvimento aí não. Implementação também não. Planejamento conceitual? Bom, planejamento conceitual não, né, pessoal? A gente falaria mais em modelagem conceitual. Mas vamos aceitar. Só que aí nós temos desenvolvimento e implantação. Discussão conceitual aí não, projeto básico não, projeto detalhado não, modelo gerencial não, projeto lógico sim. Projeto de controle não. Modelagem conceitual, sim. Projeto lógico, sim. Projeto físico, sim. Então, nosso gabarito aqui, letra A, bem tranquilo. Uma questão aqui, apesar de ser da ESAF, né, em que a gente espera uma questão bem difícil, né, veio uma questão bem tranquila. Bom, pessoal, então para a gente finalizar aqui, né, nosso último assunto dessa aula, que é a classificação dos modelos de dados. Apesar de ser um assunto pouco, né, provável em prova, tá, que eu não vi muitas questões, eu vou passar aqui, né, por desencargo de consciência. Então, só para a gente ter certeza de que ele possa, se caso venha em prova, que a gente não fique para trás nessa, beleza? Então vamos ver lá.
Bom, o primeiro deles é o modelo hierárquico, tá? A classificação desses modelos, pessoal, ela diz respeito a como os dados eles estão dispostos na base de dados, beleza? Bom, então o modelo hierárquico, pessoal, ele organiza os dados em uma estrutura do tipo árvore, né? Em que, por exemplo, aqui, ó, os eletrônicos nós temos uma raiz, né? Nós temos uma raiz e a partir dele nós temos os galhos, né? Os galhos. E a partir desses galhos, pessoal, os dados, eles representariam para nós as folhas, né? De cada um desses aqui. Então, por isso que a gente chama do tipo árvore, né? Ou do tipo hierárquico aí, beleza? Bom, nós temos também um modelo relacional, que ele classifica os dados em tabelas e em cada uma consiste em linhas e colunas. Tá? Esse aqui ainda não é o que a gente vai estudar, tá, pessoal? O que a gente vai estudar é o entidade de relacionamento, tá? Mas esse aqui já se aproxima bastante do que a gente vai começar a ver, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui nós temos os estudantes, nós temos uma tabela de estudantes, né? Uma tabela de estudantes e uma tabela de ID, uma tabela aqui de ID. E aí ele junta, né, o estudante, o ID com o provider ID. Eu não sei o que é provider, mas se você souber, deixa aí no comentário que não deve ser muito difícil. Aliás, provider, na verdade, né, seria o fornecedor, né? Fornecedor. Fornecedor. Beleza. E aí a gente tem aqui, né, pessoal, os tipos de planos, quando começou, aquela coisa toda, tá? Então, é bem tranquilo, né? O modelo relacional, ele classifica aqui em forma de tabela e as tabelas elas têm linhas e colunas e essas linhas e colunas elas se relacionam, né? Que são essas linhas que a gente está vendo aqui, tá? Elas se relacionam ali entre as tabelas. Bom, nós temos um banco de dados em rede, tá? O banco de dados em rede, pessoal, ele é muito parecido com o modelo hierárquico. A única diferença é que ele tem mais de uma raiz. A única diferença é que ele tem mais de uma raiz, tá? Simples assim. Beleza? Bom, nós temos também o modelo orientado a objetos, tá? Que é o modelo ali depois do relacional. Ele incorpora tabelas e ele vai além das tabelas. Ele permite ali uma coleção de objetos, como dados de multimídia ou hipertexto, tá? E como você pode observar aqui, né, um exemplozinho. É algo mais conceitual, assim, tá, pessoal? Inclusive, uma outra coisa que nós temos também a linguagem orientada a objetos, onde nós criamos as classes, aquela coisa toda. Se você tiver curiosidade, pessoal, procura aí pela linguagem Java, que aí você vai conhecer um pouco melhor sobre a linguagem orientada a objetos. Bom, e para finalizar, pessoal, esse aqui é o que a gente vai conversar com toda certeza aí na próxima aula, que é a entidade de relacionamento. Ele é um modelo que ele não está ligado ali, né, à modelagem lógica, né, a parte da estrutura física, e sim a modelagem conceitual. Então, na próxima aula a gente vai falar dessa modelagem conceitual, tá? Então, a modelagem conceitual é o desenho, a modelagem lógica é a parte de programação, que ela é usada para projetar ali um banco de dados. Ele visa mapear relações entre as entidades, atributos, cardinalidades das relações de entidades. Tá? Então a gente vai falar, por exemplo, olha, aqui nós temos uma entidade, aqui nós temos as cardinalidades desses relacionamentos, aqui nós temos atributos, tá? E repara aqui a forma com que essas entidades aqui, elas se relacionam, elas se interligam, tá? Então, por isso que esse modelo, ele é chamado de entidade de relacionamento. E aí nós vamos falar uma aula inteirinha, tá? Só sobre a parte de modelo entidade de relacionamento, que é conhecido também como MER, modelo entidade de relacionamento. Beleza? Bom, pessoal, então, chegamos aqui ao final de mais uma aulinha, né? Deu para a gente conversar bastante aí nessa parte de aspectos introdutórios a banco de dados, deu para a gente sedimentar, tá? Aqui hoje, pessoal, o nosso objetivo era explanar os conceitos básicos, era explanar a parte introdutória, tá? E a nossa missão foi cumprida, tá? Então, mais uma vez eu deixo aí as minhas redes sociais, lá no YouTube, Professor Vinícius Guinanti. Estou à disposição de vocês também lá no Instagram, @prof.viniciusguinanti. Sigam aí também as redes sociais do Qualis Concursos, YouTube Qualis Concursos e lá no Instagram, @Qualis Concursos. Eu e todos os outros professores desejamos a você
um ótimo final de semana, né? Que essa aula que já está perto do final de semana. Desejo a todos vocês ótimos estudos, tá? Continuem na batalha, firme e forte e tamo junto. Até o próximo evento. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!